A chama da resiliência, acesa em 2021, queimava baixinho dentro de mim. Iracema Carvalho Dourado. Eu tinha 50 anos e o vazio deixado pelos meus filhos ainda ecoava, mas a decisão de acolher a dor, em vez de lutar contra ela, plantou uma semente. Minhas mãos, que demonstravam o trabalho de uma vida dedicada à família, agora buscavam um novo propósito. Comecei a frequentar a Praça Girassol, um refúgio de solidão, observando outras mulheres. Ali, entre os bancos sombrios e o canteiro central de girassóis, eu buscava um eco para a minha própria dor. Foi num desses dias, com o coração ainda pesado, que meus olhos expressivos, antes cheios de tristeza, encontraram os de Marília Rocha de Souza, 45 anos. Ela estava sentada, os cabelos castanhos volumosos escondendo parte do rosto, a postura curvada como quem carregava o mundo. Em seu olhar furtivo reconheci a mesma mágoa, a mesma rejeição que me desabava. Senti um nó na garganta, uma urgência de romper a barreira invisível que nos separava. Minha voz saiu um sussurro firme. Não está sozinha. Naquele instante, estender a mão foi minha maior vitória. A prova de que minha dor podia, sim, ser ponte para a cura de outra. Em 2022, o Lar Aconchego, minha casa, que antes era um museu de memórias solitárias, transformou-se. As risadas de Marília e de tantas outras mulheres preenchiam os cômodos, colorindo cada parede. A caixa de lembranças, com as fotos dos meus filhos pequenos, ainda estava lá, mas ao seu lado, no centro da mesa da sala, repousava o livro de testemunhos. Cada página era um pedaço de superação, um elo que eu ajudei a forjar. Eles me viraram as costas, sim, mas não me derrubaram. Me impulsionaram a florescer em um novo jardim. O novo jardim florescia não apenas nas cores vibrantes que agora adornavam cada canto da minha casa, o Lar Aconchego, mas também nas almas que ali encontravam guarida. Eu, Iracema Carvalho Dourado, aos 50 anos, sentia a seiva da vida circular novamente em minhas veias, um fluxo que eu julgava perdido para sempre. O vazio deixado pelos meus filhos, sim, ainda era uma cicatriz profunda, mas já não era uma ferida aberta a sangrar em cada pensamento. Transformou-se em um marco, um lembrete do que fui e do que me tornei. A dor, acolhida e não combatida, tornou-se o adubo para esse florescer. E cada mulher que cruzava meu caminho era uma nova flor a desabrochar, enriquecendo o solo da nossa comunidade. Minha casa, antes palco de ecos de memórias solitárias, agora reverberava com um riso, as conversas animadas e até mesmo os prantos compartilhados, que eram logo seguidos por abraços e palavras de força. As paredes que por tantos anos presenciaram minha quietude, agora eram testemunhas de uma revolução feminina silenciosa. Pintamos as paredes em tons de amarelo girassol e verde esperança, e os móveis antes sóbrios ganharam almofadas coloridas, mantas tecidas à mão e quadros que retratavam paisagens tranquilas ou mulheres sorrindo. O cheiro de café fresco e de bolo caseiro, que há muito não perfumava o ar, era um convite constante à permanência, à partilha. Era um lar aconchego em sua mais pura essência. Marília Rocha de Souza, de 45 anos, que fora a primeira a ter os olhos nos meus na Praça Girassol e a primeira a aceitar minha mão estendida, tornou-se meu braço direito, minha confidente e uma das vozes mais eloquentes do nosso refúgio. Lembro-me claramente da primeira vez que Marília sorriu de verdade. Um sorriso que iluminou seu rosto,
antes tão obscurecido pelos cabelos volumosos e pela mágoa. Ela me contou aos poucos sua história de abandono por um companheiro de anos, que a deixou sem aviso, levando sua autoestima e sua fé nas pessoas. Com uma voz trêmula, ela descreveu o medo de não ser suficiente, a vergonha de se sentir invisível. Eu, Iracema, sabia exatamente o que era aquilo, e foi nessa sintonia de dor compartilhada que nossa amizade se aprofundou. Marília não apenas recebeu meu apoio, ela o internalizou e o multiplicou. Seus olhos, que antes eram furtivos e temerosos, agora brilhavam com uma determinação contagiante, e sua postura curvada se erguera, revelando uma mulher de vigor e paixão pela vida. As tardes no lar aconchego eram dedicadas a rodas de conversa onde cada uma podia falar, sem julgamentos, sobre suas feridas, seus medos e seus pequenos triunfos diários. Marília, com sua eloquência recém-descoberta, muitas vezes conduzia essas rodas, sua voz firme e empática encorajando outras a se abrirem. Havia Maria, com seus 60 e poucos anos, que se sentia um estorvo para os filhos adultos que a internaram numa casa de repouso contra sua vontade, de onde ela fugira. Havia Cláudia, 38, que vivia um relacionamento abusivo e não conseguia ver uma saída, com medo de recomeçar do zero. Havia a jovem Ana, 22, mãe solo, rejeitada pela família e pelo pai de seu bebê, que mal conseguia sustentar-se. Cada história era um universo de dor, mas também um lembrete da força intrínseca de cada mulher. Eu, Iracema, me sentia como a tecelã de uma colcha de retalhos, unindo cada pedaço de vida, cada fio de esperança, para formar algo belo e resistente. O livro de testemunhos, um álbum artesanal que se tornara o coração pulsante do lar aconchego, ficava sempre aberto sobre a mesa da sala. Suas páginas, feitas de um papel envelhecido e texturizado, eram preenchidas com caligrafias diversas, cada uma contando um pedaço de superação, um trecho de uma nova jornada. Iracema me ensinou a rir de novo. Escreveu Marília na primeira página. Outra, de Maria, dizia: aqui encontrei a família que pensei ter perdido. Cláudia, com uma letra mais hesitante no início, mas que se tornou firme. Descobri que a liberdade não tem preço. Ana, com desenhos de girassóis ao redor das palavras. Minha filha terá uma mãe forte, graças a este lugar. Eu lia cada linha, cada desenho, e meu coração se enchia de uma gratidão profunda. Era a prova viva de que a dor, quando transmutada em propósito, poderia gerar frutos de uma beleza inestimável. A caixa de lembranças, com as fotos dos meus filhos pequenos, permanecia no meu quarto, um relicário particular. Mas ela não me prendia mais ao passado. Agora era um ponto de partida para a reflexão sobre a capacidade de amar e de construir, independentemente das circunstâncias. A Praça Girassol, que fora meu refúgio solitário, também se tornou um ponto de encontro. Organizávamos caminhadas matinais, piqueniques nos fins de semana, e até sessões de leitura de poemas, sob a sombra das árvores, com o canteiro de girassóis servindo de cenário inspirador. A energia das mulheres transformava o espaço. Onde antes eu via apenas a agitação da vida cotidiana, agora eu enxergava conexões, a força da sororidade. Nossos risos ecoavam entre os bancos sombrios, expulsando a melancolia que um dia me acompanhara. Eu, Iracema, já não observava discretamente, mas participava ativamente, compartilhando minha própria história, minha própria vulnerabilidade, mostrando que não havia vergonha em cair, apenas em não se levantar.
Nesse período de intensa construção e cura, um dia, uma carta chegou. O envelope de um papel grosso e formal tinha o endereço de retorno de um dos meus filhos. Meu coração, que eu pensava estar curado de sobressaltos, deu um salto doloroso. Minhas mãos, as mesmas que tanto haviam trabalhado pela minha família e que agora estendiam-se para outras mulheres, tremeram. Era a primeira comunicação direta em anos. Um fantasma do passado a se materializar em papel e tinta. As imagens deles pequenos, sorrindo nas fotos da caixa de lembranças, dançaram diante dos meus olhos. O questionamento o que eu fiz de errado. Ameaçou retornar como um intruso indesejado. Marília me encontrou na cozinha, com a carta intocada sobre a mesa de madeira rústica. Os olhos mareados, a postura ligeiramente curvada de novo. Um reflexo momentâneo de meu antigo eu. Ela não precisou perguntar. A cena falava por si. Marília, com a calma e a força que eu a ajudei a encontrar, sentou-se ao meu lado e segurou minha mão. "O que você sente, Iracema?" perguntou, sua voz suave, mas firme. Aquele momento era o teste final da minha resiliência, o ápice da minha jornada. Eu poderia ceder à velha dor, ao anseio por uma reconciliação que talvez nunca viesse, ou poderia honrar a mulher que eu havia me tornado, a mentora, a força que tantas outras buscavam em mim. Eu sinto uma dor antiga tentando me puxar de volta, confessei, minha voz embargada. Mas também sinto uma força nova, Marília. Uma força que vem daqui, de nós. Olhei ao redor da cozinha, onde as xícaras de chá coloridas e os potes de biscoito caseiro pareciam sorrir para mim. O lar aconchego não era apenas uma casa, era uma extensão do meu ser, o propósito que me salvou. A decisão era clara. Respirei fundo, minha mente se clareando. "Não vou abrir esta carta", declarei, minha voz ganhando firmeza a cada palavra. Minha vida não é mais definida por eles. É definida pelo que eu construo hoje, pelo amor que dou e recebo aqui. Marília me abraçou apertado, um abraço que continha a gratidão de tantas mulheres, a solidariedade de uma irmã de alma. Naquele instante, senti que não apenas me levantei, mas ergui um castelo sobre os escombros da rejeição. A carta permaneceu selada. Não a joguei fora. Simplesmente a coloquei de volta no envelope e a guardei na caixa de lembranças. Não mais como uma fonte de tristeza, mas como um testemunho silencioso do meu crescimento. Era uma prova de que a Iracema de antes teria se despedaçado, mas a Iracema de agora, a mulher de 50 anos que construiu o lar aconchego, era inabalável. Os anos seguintes apenas solidificaram a missão do lar aconchego. Minha casa, outrora um lar desolador e silencioso, transformou-se em um espaço vibrante, caloroso, um farol de esperança em nossa comunidade. Aos 50 anos, meus filhos me viraram as costas, sim, mas não me derrubaram. Pelo contrário, me impulsionaram a encontrar uma força que eu não sabia que possuía, uma voz para ecoar a resiliência e a solidariedade feminina. Minha vida não acabou. Ela se transformou, florescendo em um novo jardim onde a dor deu lugar à compaixão e ao empoderamento. O lar aconchego se tornou um legado, um refúgio para as mulheres que, como eu, se recusavam a ser definidas pela dor alheia, mas sim pela força que encontraram umas nas outras. E eu, Iracema, me tornei o jardineiro desse jardim, cuidando de cada flor, cada vida, com o amor incondicional que aprendi a direcionar a mim mesma e a todas que buscavam um novo começo. O perfume do café, misturado ao cheiro doce de goiabada assando no forno,
Era a sinfonia matinal que agora embalava o lar aconchego. Minhas mãos, antes marcadas pela apreensão e pela busca incessante de um sentido, agora se moviam com uma leveza e propósito renovados. A decisão de não ceder à sombra do passado, de manter aquela carta selada, havia me libertado de um peso invisível, permitindo que a luz do presente banhasse cada canto da minha alma e da minha casa. Não era uma fuga, mas uma escolha consciente de onde investir minha energia, meu amor, minha essência. O jardim que eu cultivava não era apenas de plantas, mas de almas. E cada riso que ecoava pelos corredores pintados de amarelo girassol era a prova viva de que a vida, sim, florescia em meio aos escombros. Marília, com sua energia contagiante, já estava na cozinha, organizando as xícaras de chá coloridas. Seu cabelo castanho, antes um véu sobre o rosto, agora era preso em um coque alto, revelando um olhar vibrante e um sorriso franco que desarmava qualquer tristeza. Ela era o meu espelho, a prova de que a semente da resiliência, uma vez plantada, germina com uma força incontrolável. "Bom dia, Iracema", Enela exclamou, sua voz ressoando com a alegria que eu mesma havia ajudado a desenterrar. Ana já está lá fora com o pequeno, colhendo algumas das últimas flores de outono para os arranjos da sala. Cláudia deve chegar a qualquer momento para nos ajudar com o almoço. E Maria, bem, Maria provavelmente já está nos jardins da Praça Girassol, conversando com as roseiras como se fossem velhas amigas. Era essa a nossa rotina, nosso ritmo, a melodia de um propósito coletivo. O lar aconchego não era apenas um espaço físico, era um organismo vivo, pulsante, alimentado pela compaixão e pela força que cada mulher trazia consigo. Depois daquele momento decisivo com a carta, minha liderança, que antes era mais intuitiva e de exemplo, tornou-se mais ativa, mais consciente. Eu me permitia guiar, mas também me permitia ser guiada pela sabedoria e pelas necessidades de cada uma. As rodas de conversa se aprofundaram, transformando-se em sessões de partilha de habilidades e sonhos. Cláudia, que havia encontrado a coragem de deixar o relacionamento abusivo com o apoio do grupo, agora estava buscando sua independência financeira. Com sua habilidade para artesanato, ela começou a produzir pequenos objetos decorativos e bijuterias coloridas, que vendíamos em um pequeno bazar que montávamos nos fins de semana na Praça Girassol. Nunca pensei que minhas mãos, que tanto tremeram de medo, pudessem criar tanta beleza. Ela me confidenciou um dia, enquanto polia um colar de sementes. Seus olhos, antes cheios de apreensão, agora brilhavam com a chama da criatividade e da autoconfiança. Maria, nossa matriarca de espírito livre, encontrou no cuidado com as plantas uma nova razão de ser. Sua fuga da casa de repouso havia sido um ato de desespero, mas sua permanência conosco era um ato de amor. Ela passava horas na Praça Girassol, conversando com os jardineiros, oferecendo conselhos sobre adubação e poda. Com seu humor peculiar e suas histórias de uma vida inteira, Maria se tornou uma ponte entre o lar aconchego e a comunidade local. Foi ela quem sugeriu que criássemos uma pequena horta comunitária nos fundos da nossa casa, onde cultivávamos temperos e vegetais para nosso próprio consumo e para distribuir entre as famílias mais necessitadas do bairro. Um pedacinho de terra, Iracema, é um pedacinho de esperança, ela dizia, enquanto plantava mudas de manjericão. E a gente sabe bem o que é precisar de esperança. Ana, a jovem mãe solo, florescia ao lado da filha pequena. Laura,
O apoio que encontrou no Lar Aconchego a ajudou a conseguir um emprego de meio período em uma cafeteria próxima, e as mulheres do grupo se revezavam para cuidar de Laura enquanto Ana trabalhava. Sua gratidão era palpável, mas era sua força interior que mais me comovia. Ana, que chegara tão fragilizada, agora falava com uma voz firme sobre a importância de lutar por um futuro digno para sua filha. Ela começou a frequentar um curso noturno de capacitação profissional, inspirada pelas histórias de superação que ouvia no livro de testemunhos. Quero que Laura veja que a mãe dela não se dobrou diante das dificuldades, ela me disse uma noite, enquanto Laura dormia tranquilamente em seu colo. Seu sorriso, antes tão raro, era agora constante, e seu olhar, antes evasivo, era direto e cheio de planos. O livro de testemunhos não era mais apenas um registro de gratidão. Tornou-se um manual de vida, um farol para as novas mulheres que chegavam. A cada página preenchida, a teia de solidariedade se fortalecia. Lembro-me de quando Clara chegou, uma mulher de 40 e poucos anos, com os ombros curvados e um semblante desolado. Ela havia perdido o marido recentemente, e na dor do luto, descobriu que ele a havia deixado endividada, sem nada, com a casa prestes a ser tomada. Ela se sentia perdida, envergonhada, incapaz de enfrentar o mundo. As primeiras semanas de Clara no Lar Aconchego foram de silêncio e lágrimas contidas. Ela observava, mas não participava. Foi Marília quem, com sua experiência de rejeição e reconstrução, a abordou com um chá de camomila e um abraço silencioso. Aos poucos, Clara começou a falar, sua voz um sussurro. A caixa de lembranças, que para mim representava a superação do passado, para Clara se tornou um símbolo de um futuro incerto. Ela sentia que sua caixa estava vazia, ou cheia demais de coisas que a puxavam para baixo. Nós a cercamos. Maria trouxe sementes de flores raras, pedindo a Clara que a ajudasse a plantá-las, dizendo que cada semente era um novo começo. Cláudia a convidou para ajudar no bazar na Praça Girassol, elogiando seu bom gosto para combinar cores. Ana compartilhava as dificuldades de criar Laura, mostrando a Clara que a vida continuava, mesmo quando o mundo parecia desabar. Eu, Iracema, apenas observava e oferecia meu ombro quando o peso do luto e da vergonha se tornava insuportável. Minha casa, antes tão grande e silenciosa, agora se mostrava em sua plenitude. Um espaço de cura onde cada canto era preenchido com histórias de resiliência. Clara lentamente começou a se abrir. Sua caligrafia hesitante apareceu no livro de testemunhos. Aqui, eu aprendi que mesmo na maior escuridão, a luz da amizade pode me guiar. Sua história era um lembrete constante de que a dor da rejeição não se limitava apenas ao abandono de filhos ou parceiros. Era a dor de se sentir perdida e invisível, a dor de um futuro roubado. E foi nesse momento de união, de cada mulher estendendo a mão para Clara, que percebi a verdadeira dimensão do que havíamos construído. Não éramos apenas um grupo de mulheres. Éramos uma família, uma rede de segurança que pegava qualquer uma que caía. Mas nem tudo eram dias ensolarados. O Lar Aconchego, com sua energia vibrante e seu propósito claro, começou a chamar a atenção, não apenas de outras mulheres em busca de ajuda, mas também de olhares que nem sempre eram benevolentes. O sucesso do nosso bazar na Praça Girassol, a horta comunitária que se expandia, as palestras e workshops que organizávamos sobre empoderamento feminino, tudo isso deu visibilidade ao nosso trabalho. A comunidade local nos via com uma mistura de admiração e, em alguns casos, desconfiança. Éramos um farol, sim,
mas alguns preferiam a escuridão. O clima começou a mudar quando uma incorporadora imobiliária manifestou interesse na região onde nossa casa e a Praça Girassol estavam localizadas. Havia rumores de que o terreno do Lar Aconchego era valioso e que a praça poderia ser desapropriada para a construção de um grande empreendimento. Minha casa, o nosso refúgio, estava sob ameaça. A tranquilidade que tanto nos custou a construir começou a ser corroída pela incerteza. Eu estava sentada na varanda, um final de tarde, observando o movimento dos pássaros. Marília sentou-se ao meu lado, segurando uma pilha de jornais locais que noticiavam a possível desapropriação da Praça Girassol e a expansão de grandes edifícios na área. É um absurdo, Iracema, ela disse, a voz cheia de indignação. Eles querem destruir o nosso jardim, o nosso ponto de encontro, o nosso símbolo de esperança. Seus olhos, que tanto já haviam chorado, agora ardiam com uma fúria justa. A notícia se espalhou como fogo entre as mulheres do Lar Aconchego. O medo, um velho conhecido de muitas delas, ameaçou retornar. Havia quem sugerisse que deveríamos apenas aceitar o inevitável, que éramos pequenas demais para lutar contra os grandes. Maria, porém, com sua sabedoria ancestral, nos lembrou: uma formiga sozinha não move uma folha, mas um formigueiro unido derruba uma árvore. Ana, com sua filha no colo, declarou: não vou deixar que tirem o lugar que me deu de volta a voz. Minha Laura merece um lugar assim. Cláudia, com a firmeza recém-adquirida, propôs: temos que nos organizar, Iracema. Usar o que aprendemos aqui, nossa união, para lutar. Aquele foi o verdadeiro clímax da nossa jornada, o teste definitivo da força que havíamos cultivado. Não era mais sobre minha dor pessoal, ou a dor de uma única mulher, mas sobre a proteção de um legado coletivo, de um espaço de cura que servia a tantas. Minhas mãos tremeram novamente, não de medo, mas de uma determinação fervorosa. Olhei para Marília, para Clara, para as mulheres que se reuniam na sala, suas vozes crescendo em um coro de indignação e resolução. Eu não estava sozinha. A decisão foi unânime. Não iríamos nos calar. Começamos uma campanha de conscientização. Marília, com sua eloquência natural, se tornou a porta-voz. Ela redigiu petições, organizou abaixo-assinados, entrou em contato com associações de bairro e grupos de defesa ambiental. Cláudia usou suas habilidades artísticas para criar cartazes vibrantes com a imagem dos girassóis da praça, estampados com a frase: não toquem em nosso jardim. Ana, com sua energia jovem, mobilizou os vizinhos e outras mães da escola de Laura. Maria, com seu jeito carismático, abordava as pessoas na feira, contando histórias do impacto do Lar Aconchego e da importância da Praça Girassol para a saúde mental e o convívio da comunidade. Eu, Iracema, me dediquei a articular os encontros, a dar o suporte emocional e estratégico, a manter a chama da esperança acesa. Nossas rodas de conversa no Lar Aconchego se transformaram em reuniões de estratégia, com mapas, planos de ação e muita cafeína. O livro de testemunhos, antes um diário de superação individual, agora tinha páginas dedicadas a registrar as ações coletivas, os nomes dos voluntários, os avanços da nossa luta. A caixa de lembranças em meu quarto permanecia ali, silenciosa, mas seu significado havia mudado por completo. As fotos dos meus filhos pequenos, que um dia representaram um sonho desfeito, agora eram um lembrete da minha capacidade de amar e de lutar, não apenas por eles, mas por algo muito maior. A carta selada era um testemunho da minha escolha.
Eu havia me recusado a ser definida pela rejeição individual para me tornar a arquiteta de uma resistência coletiva. A luta foi árdua. Enfrentamos burocratas indiferentes, advogados de ternos caros e a frieza de um sistema que parecia querer nos esmagar. Houve momentos de desânimo, de cansaço, de vontade de desistir, mas sempre que uma de nós fraquejava, as outras estavam lá para levantar. Marília lembrava a todas da força que havíamos encontrado juntas. Maria nos trazia chás de ervas e histórias de resiliência de seus antepassados. Cláudia criava novos slogans e desenhos que reacendiam a chama. Ana, com a inocência e a esperança de Laura, nos lembrava pelo que estávamos lutando. A Praça Girassol se tornou o palco da nossa resistência. Organizamos manifestações pacíficas, piqueniques de protesto e saraus de poesia, onde declamávamos nossa paixão pelo espaço e pelo que ele representava. Os girassóis, que eu tanto observara em minha solidão, agora pareciam se voltar para o sol, como nós nos voltávamos para a luz da justiça e da solidariedade. A comunidade, aos poucos, foi se unindo a nós. Homens e mulheres, jovens e idosos, percebiam que a ameaça ao Lar Aconchego e à Praça Girassol era uma ameaça a todos. O ápice da nossa mobilização foi uma audiência pública na prefeitura. O auditório estava lotado. Eu, Iracema, estava na primeira fila, meu coração batendo forte, mas minha postura ereta. Marília, representando o Lar Aconchego e a comunidade, fez um discurso emocionante. Ela falou sobre a importância da praça como pulmão verde, sobre o Lar Aconchego como um centro de apoio vital para mulheres, sobre as vidas que haviam sido transformadas ali. Ela leu trechos do livro de testemunhos, a voz embargada pela emoção, mas firme na convicção. A cada história lida, era possível sentir a vibração da plateia. Clara, Maria, Cláudia, Ana, todas as mulheres que haviam encontrado seu caminho no Lar Aconchego estavam ali, de pé, lado a lado, um testemunho silencioso da força do coletivo. A pressão popular foi imensa. A mídia local cobriu a audiência e as redes sociais explodiram com a hashtag Nosso Jardim Não Se Mexe. Diante da união e da determinação da comunidade, a incorporadora recuou. A prefeitura, sob a pressão popular, declarou a Praça Girassol como área de preservação ambiental e tombou o imóvel do Lar Aconchego como patrimônio cultural do bairro, reconhecendo seu valor social e histórico. A vitória foi nossa. Uma vitória de girassóis e de vozes que se recusaram a ser caladas. Naquele dia, celebramos na Praça Girassol, sob o sol dourado que banhava os girassóis em plena floração. Nossas risadas e abraços eram a melodia de um triunfo que ia muito além da preservação de um espaço físico. Era a celebração da nossa própria existência, da nossa voz, da nossa força. O Lar Aconchego continuou a florescer, agora com a segurança de um futuro garantido. Novas mulheres chegavam, trazendo novas histórias e novas cores para o nosso jardim. Eu, Iracema, já não via apenas a minha história refletida nas delas, mas uma tapeçaria rica e complexa da experiência feminina. Aos 50 anos, meus filhos me viraram as costas, sim, mas não me derrubaram. Pelo contrário, me impulsionaram a encontrar uma força que eu não sabia que possuía, uma voz para ecoar a resiliência e a solidariedade feminina. Minha vida não acabou. Ela se transformou, florescendo em um novo jardim, onde a dor deu lugar à compaixão e ao empoderamento. E esse jardim era agora um legado, uma promessa. A cada amanhecer no Lar Aconchego, com o cheiro de café fresco e a risada de Marília ecoando,
Eu sabia que estava exatamente onde deveria estar. Não mais na sombra de uma rejeição, mas na luz de um propósito que se expandia, tocando e transformando vidas. Eu era a jardineira desse jardim, e cada flor que ali desabrochava era um pedígio de que o amor, a solidariedade e a resiliência são as forças mais poderosas que existem. O meu coração, antes ferido e vazio, estava agora transbordando de uma plenitude que eu jamais imaginaria ser possível. Minha história era a prova viva de que a vida sempre encontra um caminho para florescer, mesmo nos terrenos mais áridos. A luz do sol da manhã, filtrada pelas cortinas de crochê que Marília havia feito, caía sobre a mesa farta de frutas frescas e pães caseiros. A vitória sobre a incorporadora ainda ressoava em cada risada, em cada abraço apertado. A Praça Girassol estava segura, e o lar aconchego, reconhecido como patrimônio, pulsava com uma energia que eu jamais imaginara ser possível. Não era apenas uma casa, era um manifesto vivo, uma prova de que a união feminina podia mover montanhas, ou, neste caso, impedir a demolição de um jardim. Aquele dia amanheceu com um sentimento de leveza quase irreal. Marília, sempre à frente, já havia organizado um pequeno mutirão para replantar algumas flores na praça, símbolo da nossa renovada esperança. Maria, com seus 80 e tantos anos, parecia ter rejuvenescido uma década, seus olhos cintilando com um fogo recém-aceso. Cláudia e Ana estavam empenhadas em expandir a horta comunitária, visualizando não apenas temperos, mas um verdadeiro pomar nos fundos da casa. A pequena Laura corria entre elas, sua risada contagiante ecoando a alegria que nos preenchia. Eu observava tudo da varanda, um sorriso sereno em meus lábios. A plenitude daquele momento era um bálsamo para as feridas antigas, uma melodia que silenciava os ecos do passado. A rejeição de meus filhos não havia me derrubado. Ela havia me impulsionado a construir um novo mundo, um mundo onde a dor se transformava em semente de compaixão. A casa, nosso lar aconchego, não era mais apenas um refúgio. Tornou-se um centro de aprendizado e empoderamento. Começamos a organizar workshops regulares. Cláudia ensinava artesanato. Marília ministrava palestras sobre direitos das mulheres e educação financeira básica. E eu, Iracema, facilitava as rodas de conversa, aprofundando os temas de resiliência, autoestima e autoconhecimento. O livro de testemunhos, antes um simples álbum, agora era um volume denso, repleto de caligrafias diversas. Cada página um monumento à superação. A repercussão da nossa luta e vitória na prefeitura nos trouxe uma nova visibilidade. Mulheres de outros bairros e até de cidades vizinhas começaram a nos procurar. O lar aconchego precisava crescer, mas não perder sua essência. A questão da sustentabilidade, tanto financeira quanto emocional, tornou-se o próximo desafio. Foi nesse período que conhecemos Teresa. Ela chegou em uma tarde chuvosa, trazida por uma vizinha que ouvira falar do nosso trabalho. Teresa era uma mulher de cerca de 40 e poucos anos, com um semblante de desilusão tão profundo que parecia tê-la consumido por dentro. Seus olhos, opacos e fixos, desviavam-se de qualquer contato visual. Sua história, contada em sussurros hesitantes ao longo das semanas, era de uma traição devastadora. O marido havia fugido com todas as economias da família, deixando-a com dívidas impagáveis e 3 filhos pequenos para criar sozinha. Ela não apenas se sentia rejeitada, mas também traída pela vida, pela justiça, por si mesma. Teresa era diferente das outras. Não buscava consolo. Buscava um lugar para se esconder. Ela se recusava a participar das rodas de conversa,
evitava os olhares de compaixão e sua presença era quase fantasmagórica, um lembrete constante da fragilidade humana. Marília, com sua energia vibrante, tentou abordá-la com gentileza, mas Teresa se fechava ainda mais. Maria ofereceu-lhe ervas para chá, contos sobre a força da natureza, mas Teresa apenas balançava a cabeça. Cláudia tentou envolvê-la no artesanato. Ana ofereceu ajuda com as crianças. Nada parecia penetrar a muralha de dor e desconfiança que Teresa havia erguido ao seu redor. A resistência de Teresa começou a afetar o ambiente do lar aconchego. Não de forma negativa, mas como um espelho que nos confrontava com a profundidade da dor que ainda existia no mundo. E, com os limites da nossa própria capacidade de acolhimento. As mulheres acostumadas a ver transformações rápidas sentiam-se frustradas. Parece que ela não quer ser ajudada, Iracema. Marília me confidenciou um dia, um tom de cansaço em sua voz. Nós tentamos de tudo. Eu sabia que não era falta de vontade de Teresa, mas a magnitude de seu trauma. Sua rejeição não era apenas de uma pessoa, mas de um sistema de crenças que se desfez, de uma vida que ela pensou ter construído. Era um tipo de vazio que se assemelhava ao meu próprio no início, mas com a complexidade adicional da responsabilidade de mães dependentes. Passei a observá-la mais de perto. Via sentada por horas na varanda, os olhos perdidos no horizonte, como se esperasse algo que nunca viria. Uma tarde, enquanto regava as plantas no pequeno jardim interno, Teresa estava ali, imóvel. Senti um ímpeto. Aproximei-me e, em vez de oferecer conselhos ou palavras de encorajamento, apenas me sentei ao seu lado, em silêncio. Deixei o regador no chão e olhei para o mesmo ponto no horizonte que ela observava. Ficamos assim por um longo tempo, duas mulheres em silêncio, apenas sentindo a presença uma da outra. Quando a brisa tocou meu rosto, senti que era o momento. Não para falar, mas para compartilhar. Sabe, Teresa, comecei, minha voz suave, quase um sussurro para não quebrar o delicado invólucro de sua solidão. Quando meus filhos me viraram as costas, senti como se uma parte de mim tivesse morrido. Aquele vazio é indescritível. A gente se sente invisível, sem propósito. Ela não se mexeu, mas senti uma leve tensão em seus ombros. Continuei, contando a ela não a história da minha superação, mas a da minha queda. Falei sobre as noites sem dormir, o choro silencioso, a sensação de que nada mais faria sentido. Falei sobre a caixa de lembranças, sobre como cada foto me rasgava por dentro. Não busquei um consolo para mim, mas um eco para a dor dela. Eu queria sumir, Teresa. Queria que a dor parasse. E por muito tempo eu achei que ela nunca iria embora, que me consumiria por completo. Olhei para ela, e pela primeira vez, seus olhos encontraram os meus, um vislumbre fugaz de reconhecimento em sua escuridão. Mas então algo mudou. Não foi uma grande revelação, não foi um milagre. Foi uma pequena chama, a chama de perceber que mesmo quebrada eu ainda estava viva. E que essa vida, por mais machucada que estivesse, ainda tinha um propósito. Respirei fundo. A imagem de meus filhos pequenos na caixa de lembranças passando pela minha mente. Meu propósito não era mais lutar para que eles me amassem. Meu propósito se tornou amar a mim mesma e amar outras mulheres que, como eu, foram feridas. E em cada abraço que eu dava, em cada história que eu ouvia, em cada semente que eu plantava no meu jardim, eu me curava um pouco mais. Eu florescia. Finalmente Teresa virou-se para mim completamente. Seus olhos ainda estavam carregados de tristeza, mas havia uma fresta, uma curiosidade quase imperceptível. Eu não tenho um jardim, Iracema, ela disse, sua voz rouca,
quase inaudível. Eu não tenho nada. Minha casa vai ser tomada. Meus filhos. Eles me veem como um fracasso. Aquelas palavras foram um golpe em meu próprio coração, pois eu sabia o peso de se sentir um fracasso aos olhos dos filhos. Estendi minha mão e a segurei. Sua mão estava fria, mas ela não a retirou. Você tem um jardim aqui, Teresa. E tem uma força dentro de você que ainda não conhece. Seus filhos não veem um fracasso. Eles veem uma mãe cansada, ferida, mas que ainda está aqui. E você não está sozinha. Nenhuma de nós está. Naquele momento, algo se quebrou em Teresa. Uma lágrima escorreu de seu olho, depois outra. E logo ela estava soluçando em meus braços. Um choro que parecia carregar o peso de anos de sofrimento contido. Eu a segurei, oferecendo o ombro que eu mesma tanto precisei um dia. As outras mulheres, que haviam parado suas atividades, observavam à distância, um silêncio respeitoso preenchendo o ambiente. Elas entenderam. A partir daquele dia, Teresa começou sua lenta e dolorosa jornada de cura. Ela não se tornou imediatamente uma das vozes mais ativas do grupo, como Marília, mas começou a participar, primeiro apenas ouvindo, depois oferecendo um sorriso tímido e, finalmente, compartilhando suas próprias experiências nas rodas de conversa. Sua caligrafia, ainda trêmula, apareceu no livro de testemunhos, descrevendo o lar aconchego como o lugar onde ela encontrou a coragem de respirar novamente. A história de Teresa se tornou um ponto de virada para o lar aconchego. Percebemos que nossa missão não era apenas acolher e empoderar, mas também ter a paciência de esperar que a semente da resiliência brotasse no tempo de cada uma. Não podíamos forçar a flor a apenas regar a terra. Com o lar aconchego e a Praça Girassol agora protegidos, a comunidade começou a florescer em outras direções. Marília, com sua paixão por justiça social, liderou a criação de um pequeno escritório de orientação jurídica voluntária para mulheres em situação de vulnerabilidade, que funcionava 2 vezes por semana em uma das salas recém-reformadas da casa. Cláudia expandiu seu bazar para uma loja física na Praça Girassol, empregando outras mulheres do grupo e promovendo o trabalho artesanal local. Ana, com seu diploma de capacitação profissional em mãos, conseguiu um emprego de período integral em uma empresa de marketing e, ainda assim, dedicava parte de seu tempo livre para orientar outras jovens mães, inspirada por sua própria jornada e pelo exemplo da mãe que Laura veria. Maria, nossa jardineira sábia, transformou a horta comunitária em um verdadeiro oásis de biodiversidade, atraindo escolas para visitas educativas e transformando o lar aconchego em um ponto de referência para a permacultura urbana. Eu, Iracema, continuei sendo a alma do lar aconchego, a jardineira que zelava pelo bem-estar de cada flor. Minha liderança havia amadurecido. Eu não era mais apenas uma mulher ferida que encontrou um propósito, mas uma matriarca de uma família escolhida, uma tecelã de esperanças. A caixa de lembranças ainda estava em meu quarto. De vez em quando eu a abria. As fotos de meus filhos pequenos, sorrindo inocentemente, já não me causavam a mesma dor dilacerante. Elas eram agora um testemunho de que eu havia amado profundamente, e que esse amor, embora rejeitado em uma direção, havia se transbordado e encontrado 1000 outras formas de existir. Elas eram um lembrete do que eu fui, mas também um catalisador para o que eu me tornei. Eu não guardava rancor. Guardava a lição de que a força de uma mulher reside não naqueles que a aceitam, mas naqueles que ela escolhe acolher. Certa manhã, enquanto tomava meu café na varanda, o sol já alto e os girassóis da praça voltados para a luz, senti uma paz profunda, completa. A vida não havia me tratado com gentileza,
mas eu havia escolhido responder com amor e resiliência. O lar aconchego era mais do que um espaço. Era a prova de que mesmo um coração em pedaços pode se reconstruir, e que a solidariedade feminina é o mais belo dos jardins. Aos 50 anos, meus filhos me viraram as costas, sim, mas não me derrubaram. Pelo contrário, me impulsionaram a encontrar uma força que eu não sabia que possuía. Uma voz para ecoar a resiliência e a solidariedade feminina. Minha vida não acabou. Ela se transformou, florescendo em um novo jardim, onde a dor deu lugar à compaixão e ao empoderamento. E ali, sentada, observando o movimento, o riso, a vida que borbulhava ao meu redor, eu sabia que minha história era apenas uma entre muitas, e que o legado do lar aconchego continuaria a florescer por gerações. Um farol de esperança para todas as mulheres que um dia se sentissem perdidas. Era o meu novo lar, o meu novo amor, o meu propósito eterno. Eu era Iracema, a jardineira das almas, e o meu jardim estava em plena floração. Curtiu o vídeo? Deixe seu like e inscreva-se para não perder os próximos.